Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Thiago Pegatin, professor ergonomista. Hoje nós falaremos sobre a repetitividade, que é um dos fatores de risco mais presentes nas indústrias, dos tempos modernos, mas nós não iremos falar sobre como avaliar a repetitividade, que métodos, instrumentos aplicar, e sim sobre a origem desse fator de risco lá no século passado e como ele permanece muito presente até os dias de hoje. Em especial, falando de um dos principais autores, talvez o pai do estudo de tempos e métodos, que é Frederick Taylor. Vamos lá? Começando a nossa aula então, pessoal, eu já queria fazer um convite para você. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui e deixe o sininho ativado se você estiver acompanhando essa aula pelo YouTube. E se você estiver acompanhando pelas nossas redes sociais, também siga a nossa página para ficar sempre bem informado. Nós publicamos aqui semanalmente conteúdos que podem ser aplicados por você no dia a dia, que você pode já no dia seguinte colocar em prática. Eu tenho certeza que algumas das aulas irão contribuir muito aí com você dentro dessa descoberta do mundo da ergonomia, tá legal? Então não perde tempo, se inscreve no nosso canal e segue as nossas redes sociais para ficar sempre bem informado, tá legal? Começando a nossa aula então, eu já vou começar falando desse cara tão importante que é Frederick Taylor, que foi o pesquisador que talvez aquele que foi mais proeminente no estudo de tempos e métodos, que tentou racionalizar as questões do trabalho, de modo a ter mais eficiência, tornar as fábricas mais produtivas, extrair dos trabalhadores boa parte daquilo que eles tinham de melhor. Então, Frederick Taylor é realmente o conhecido como pai da administração científica do trabalho, que é uma obra, inclusive, escrita por ele. Eu aconselho aqueles que nunca leram a Administração Científica do Trabalho que façam essa leitura. É muito importante, uma obra muito importante. E tão importante que o termo Taylorismo surgiu justamente por conta desse autor. Esse trabalho que Taylor fazia à época de estudo, de pensar cientificamente o trabalho, foi precursor para aquilo que nós encontramos hoje em boa parte das indústrias, das fábricas, como as linhas de produção, por exemplo. A partir desses estudos é que as tarefas foram divididas em pequenos gestos, em tarefas menores, para que a produtividade pudesse ser ampliada. Então, esse início do estudo de tempos e métodos, é claro que eu não vou falar sobre toda a teoria da administração científica do trabalho, mas eu vou pegar alguns pontos importantes que servem muito para a gente em ergonomia, saúde e segurança do trabalho. Então, a primeira coisa que Taylor pensou de fato é que, ao invés da pessoa produzir todo um carro, ela poderia, cada pessoa, cada indivíduo poderia produzir partes desse automóvel, e não só automóvel, qualquer produto que estivesse sendo produzido, construído, porque uma vez que eu me torno especialista naquela tarefa, a tendência é que ela saia melhor, ela tenha mais qualidade e eu consiga fazer isso mais rapidamente. Então a divisão do trabalho, que era basicamente artesanal, e continuou sendo manual, mas ao invés de eu produzir o todo de uma cadeira, eu vou produzir apenas a parte do assento. Ao invés de eu produzir toda a mesa, eu vou fazer a inserção dos pés da mesa, e assim por diante. Então, ele pegou um trabalho que era feito no todo por uma pessoa e dividiu em tarefas menores. Outra coisa, uma vez que eu faço poucas atividades, eu não faço em pequenas quantidades, mas eu faço poucas atividades, poucas tarefas, os gestos eles ficam mais simples e precisos. Então, se eu faço todo dia o ato de fechar uma garrafinha de água, eu vou ficar muito craque, Depois de fazer isso algumas vezes, eu vou fazer com mais maestria, com qualidade, porém de forma repetitiva. Então, por isso que nós falamos lá no início, que talvez seja o pai do início do estudo da repetitividade, e boa parte dos conceitos de Taylor, eles se aplicam, como eu disse, até hoje, porque a repetitividade ela pressupõe que você está fazendo os mesmos gestos em todas as tarefas, de forma precisa, de forma rápida e assim por diante. Outra coisa que Taylor percebeu que ele conseguiria, fazendo essa divisão do trabalho, era a eliminação dos tempos ociosos. Então, veja bem, Taylor estava em busca de produtividade, ele estava em busca de pensar cientificamente o trabalho, de modo a extrair desse trabalho
o máximo de produção, produtividade, rendimento para as empresas e assim por diante. Então ele percebeu que quando a pessoa construía o todo, tinha muitos tempos que eram perdidos ao longo do processo. E não só por conta, não porque as pessoas eram vagabundas, não porque as pessoas eram muito lentas no trabalho, mas porque se perdia muito tempo com a troca de materiais, a troca de ferramentas, o deslocamento do equipamento para outro local, a vinda de trabalhadores e assim por diante. Uma vez que eu faço essa divisão, eu tenho uma tendência a eliminar esses tempos ociosos. Então, consequentemente, maior a produtividade. E uma outra coisa muito importante que Taylor buscava sempre era a padronização das tarefas. Então, hoje, quando a gente fala de estudo de tempos e métodos, quando as empresas estão lá fazendo o seu balanceamento de linha, estão construindo o seu manual de operações, tem um TACT estabelecido, tem quais são os passos do seu processo de produção. Tudo isso parte desses conceitos de Taylor de padronização das tarefas. Então, uma vez que eu consegui padronizar as tarefas, eu tenho todos os passos mapeados, as pessoas estão cientes daquilo que elas precisam fazer e executar, a tendência é que o meu trabalho também aconteça de uma maneira melhor, com mais qualidade, que ele seja mais efetivo. Tá? Então, aqui eu pincelei alguns desses principais pontos e vejam que todos eles partem para o caminho, eles estão ligados à questão produtividade. E vejam que quando Taylor começou a desenvolver esses estudos, e ao longo de vários anos, ele pensou também nas questões dos trabalhadores, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais à frente, mas o que se percebia? Que quando as pessoas começavam a fazer os movimentos rápidos, e as jornadas nessa época, no século passado, eram muito longas, então as pessoas começavam a se cansar, as pessoas começavam a fadigar, e por consequência, nem só pensando na questão doença relacionada ao trabalho, mas as pessoas perdiam em produtividade. Chegava um momento em que as pessoas não conseguiam mais acompanhar aquele ritmo estabelecido. Então, Taylor também começou a produzir os primeiros estudos de fadiga no trabalho, relacionados à jornada das pessoas. Então, uma outra contribuição muito importante e que nós buscamos isso hoje muito nos nossos estudos em ergonomia. Quando a gente faz um estudo da repetitividade, nós queremos basicamente entender se aquela quantidade de movimentos que as pessoas executam em determinadas posições, posturas corporais, aplicando forças e assim por diante, se elas são capazes de produzir, por exemplo, uma doença ocupacional. Se é capaz da gente observar ali um nexo entre o que a pessoa faz e a doença possível que ela pode desenvolver. E se os tempos de recuperação são suficientes para suprir essa demanda osteomuscular. Então é basicamente isso que a gente faz num estudo do fator de risco repetitividade. Então olha o que Taylor fazia. Eram basicamente 4 passos desde o início da atividade até a conclusão e o acompanhamento dessas tarefas. Então o primeiro passo era o planejamento. E Taylor lá atrás já dizia há mais de 50 anos que o planejamento é o ponto fundamental em todo o processo. Quando nós planejamos de uma forma adequada, a tendência é que a execução também aconteça de uma forma mais adequada. Então deveríamos dedicar um tempo muito importante ao planejamento e um tempo menor à execução e ao controle. Taylor também fazia uma distinção muito importante. As pessoas que planejam não executam e as que executam não planejam. Então ele fazia uma divisão entre, basicamente, o que seria a gestão do trabalho, quem seria responsável por pensar esse trabalho e quem executa. Quando a gente faz um paralelo disso com a ergonomia nos dias atuais, é basicamente nós entendermos a distinção entre tarefa e atividade. A descrição de uma tarefa, o entendimento de uma tarefa, é como a empresa pensa, planeja, organiza o seu trabalho. E a atividade real das pessoas é o que acontece na prática. Esse distanciamento, muitas vezes, é o responsável por sobrecargas musculoesqueléticas, pelo aparecimento das doenças e assim por diante. Mas, de qualquer modo, então, acompanhando aqui na nossa tela, o planejamento seria desenvolver uma ciência para cada elemento do trabalho. Então, se as pessoas vão utilizar as mãos para executar as tarefas, se elas vão ter, por exemplo, 2 minutos para montar uma peça, que tipo de ferramentas elas vão utilizar, de que maneira isso vai ser, lá na frente vai ser controlado, quais seriam os indicadores. Então,
planejar e pensar tudo o que seria necessário para o trabalho. Então é realmente você entender, ó, as pessoas vão precisar dessas ferramentas, desses maquinários, eu vou conseguir produzir tantas peças por hora e assim por diante. Então o planejamento, é claro que essa é uma etapa muito ampla, né? Taylor já dizia isso e hoje também acontece de uma maneira similar. Mas de qualquer forma, todo o aspecto relacionado ao trabalho deveria ter uma ciência pensada para atender a essa necessidade, tá bom? O segundo pilar, o preparo. Então, selecionar cientificamente, treinar e desenvolver os trabalhadores. Então aqui nós temos um primeiro entendimento do que ainda acontece, né, hoje de uma forma um pouco menor, mas vejam, se a atividade exige esforço, teoricamente as empresas deveriam contratar pessoas mais fortes. Se a atividade precisa de pessoas mais altas, não se deveria contratar pessoas mais baixas. E mais que isso, né? Uma vez que essa pessoa foi contratada, ela deveria ser treinada à exaustão, ela deveria estar realmente tinindo, né, vamos por assim dizer, para começar a desenvolver a sua tarefa. Então, selecionar cientificamente era pensar realmente num perfil profissional, né, seja de homens, mulheres, mais altos, mais baixos, enfim, todos os aspectos do trabalho, como a gente já mencionou, né, que foram planejados, eu deveria ter um perfil de trabalhador selecionado para cada atividade. E vejam que isso, muitas vezes, na maioria das vezes, né, é muito conflitante com o que nós devemos propor em ergonomia. Porque, teoricamente, se eu tenho um trabalho seguro, independente da pessoa ser mais alta ou mais baixa, mais forte ou mais fraca, os indivíduos teriam, né, que ter condições de executar essa tarefa com segurança, com conforto, independente das suas características pessoais, das suas características individuais. Mas, segundo Taylor, né, nesse pilar de preparo, as pessoas deveriam ser selecionadas cientificamente para a execução de cada atividade, tá bom? O terceiro pilar é um controle. E vários estudos apontam que Taylor era um aficionado pelo controle. Então, tudo que era planejado deveria ser controlado minuciosamente. Então, cooperar com os trabalhadores e garantir que aquilo que foi planejado estava sendo colocado em prática. Então, o que vai ser controlado nesse trabalho? O número de peças, o número de movimentos, quantas pessoas vão trabalhar de manhã e à tarde, enfim, todos os aspectos do trabalho mais importantes para a empresa, e vejo que aqui vamos fazer um recorte importante, né? Não são os aspectos importantes para as pessoas, são os aspectos importantes para a empresa, para garantir a produtividade, garantir o número de peças, o número de carros e assim por diante. E vejo que isso acontece hoje acontece até hoje, né? Nós temos, por exemplo, as empresas têm um controle muito grande sobre em que momento as peças devem chegar, quais são os aspectos do trabalho, anotações em planilhas. Os aspectos das pessoas normalmente são deixados de lado, mas os aspectos da produção, eles são minuciosamente controlados, seguindo os preceitos de Taylor. E aí a execução, né? Assumir que os trabalhadores, uma vez que eu selecionei adequadamente, eu planejei todas as etapas, eu sei aquilo que eu vou controlar, a execução é basicamente colocar em prática tudo aquilo que foi pensado nas outras etapas. Então a execução é realmente os trabalhadores colocando em prática as suas atividades, produzindo os produtos, né? Enfim, tendo o resultado daquilo que eles foram programados, né? Entre aspas, para fazer. Então vejam que esses 4 pilares, eles são a base para as indústrias hoje em dia que trabalham, por exemplo, com linha de produção, né? Onde nós temos basicamente um trabalho repetitivo. Apesar de grandes mudanças aí que estão acontecendo, né, nas indústrias modernas, a indústria 4.0, nós temos exatamente esses passos aqui em boa parte das indústrias que nós encontramos atualmente, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, tá? E a gente vai falar pelo Brasil. Em geral, né, quanto mais subdesenvolvido é o país, menor vai ser o grau de tecnologia que nós encontraremos dentro das indústrias na média, tá? Não pegando exemplo, mas a indústria tal faz assim, a indústria B faz assim. Não, mas na média nós temos basicamente isso aqui acontecendo, tá legal? E aí o que acontece? Só para a gente fechar essa nossa aula, né? Taylor, ele foi o teórico, então Taylor era o cara dos estudos, era o cara da pesquisa, mas até então ele não tinha colocado isso em prática.
quem veio para sacramentar de fato, né, um deles, não só ele, mas um dos caras que mais colocou em prática os estudos de Taylor e transformou a indústria de uma maneira significativa, foi Ford, né? Então Henry Ford, ele percebeu que aquilo tudo que Taylor estava dizendo fazia sentido para ele. Não, por que eu tenho que levar os trabalhadores até onde está o produto, né? Então agora vem o mecânico, agora vem o montador, agora vem o soldador. Não, e se eu pegar esse automóvel e levar esse automóvel até as pessoas, para que elas não precisem ficar se deslocando, e aí eu começo a eliminar esses tempos ociosos. Então aí surgem as famosas linhas de produção. Então Ford foi responsável por colocar em prática e ampliar esses estudos, né? Porque Ford também era um pensador. Colocar esses estudos em prática e multiplicar, triplicar, quintuplicar os índices de produtividade das suas empresas, né? Tanto é que a Ford foi uma grande expoente dessa época com as suas linhas de produção. E Ford, né, tinha uma característica de ser tão aficionado por essa teoria que chegou um momento da indústria, né, em que algumas de suas plantas ele criava um grau de padronização tão grande que a gente encontrava essa situação aqui, ó, né, nessa figura aqui. Acho que quem está assistindo no computador consegue ver melhor, né? Se você está no celular, deixa maior aí para ver. Esse é o famoso Ford T, né? Que de tal grau de padronização existia nas fábricas que a propaganda do Ford T é essa aqui, ó. Você pode escolher qualquer cor que você quiser, desde que seja preto. Porque em determinado momento a Ford, né, em uma dessas suas plantas, né, de seus sites, produzia apenas o modelo Ford T na cor preta, para conseguir ampliar várias e várias vezes os seus índices de produtividade. Uma vez que eu não precisava escolher a cor, trocar a cor, não precisava mudar o modelo, eu conseguia uma padronização de todas as tarefas e aí, consequentemente, a produtividade ia lá para cima, tá bom? Então veja que aqui a repetitividade chegou e parou, né? Então aqui nós temos a personificação do fator de risco repetitividade. E olha aqui uma charge, né, uma charge bem antiga, de 1997, com 2 trabalhadores em uma linha de produção e um falando para o outro, né? Vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. E isso é o que a gente encontra até hoje, né? Se você vai para dentro de uma indústria, se você vai para dentro de uma linha de produção e você pergunta para a pessoa, né? Como que é o processo lá no final dessa linha? Muitas vezes a pessoa fala, não sei. Porque o que eu faço aqui é apertar esse parafuso. O que acontece depois disso, eu não tenho a menor ideia. Então veja, essa charge é de 97. Isso a gente encontra até os dias de hoje. É claro que algumas empresas, né, pensam na questão multifuncionalidade, tentar realmente mudar as características da tarefa, né, fazer um rodízio entre as pessoas, mas em muitas indústrias o que a gente encontra é isso mesmo. A pessoa faz exatamente aquilo, ela é treinada exatamente para aquilo, e o que acontece 10 metros para o lado, 5 metros para o lado, ela não tem conhecimento nenhum sobre o todo do processo, tá legal? E vejam que esse conceito é tão antigo que eu quero, antes da gente finalizar, deixar uma dica aqui para vocês, para quem nunca assistiu, e se você é da área de ergonomia e nunca assistiu esse vídeo, isso não é nenhuma leitura, né? É uma obrigação, né? Acompanhar esse filme que se chama Tempos Modernos, do Charles Chaplin, né? Que é muito conhecido. Mesmo que você não seja da área de ergonomia, né? É um filme muito assistido por alunos de graduação de engenharia de produção, engenharia mecânica, enfim, é uma crítica a esse sistema que estava se construindo na época, robotizando, né, as pessoas. Então fica a dica, é um filme muito interessante, né? Charlie Chaplin tinha uma sagacidade, né, muito grande para ter essa sacada, né, realmente. Então fica a dica do filme Tempos Modernos, eu acho que vale muito a pena para quem ainda não acompanhou, tá legal? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa assistir diretamente, tá legal? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não deixa de clicar no gostei aqui,
compartilhar esse vídeo com os amigos, porque é muito importante dar uma força para o nosso canal, para a gente levar cada vez mais informações, para o YouTube, as redes sociais, entenderem que esse vídeo é importante não só para você, mas também, né, para outras pessoas, e principalmente, se restou alguma dúvida, se você já assistiu esse filme, o que você achou, se você já tinha esse conhecimento sobre Taylor, né, e quer acrescentar algum conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo para que a gente possa ampliar cada vez mais essa discussão, tá legal? Vou ficando por aqui, pessoal. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Um forte abraço e tchau!